Eu pensei em retomar nosso assunto aqui, falando sobre algo que o Ângelo tocou nesse ponto ontem, e eu tinha comentado com ele a respeito disso. São algumas preocupações que nós temos e lidando com, principalmente, muita gente jovem, né, da Igreja do Brasil. A gente percebe alguns pontos em comum que são preocupantes e que precisam ser tocados. Então ele falou sobre o que a gente chama de mentalidade revolucionária, né? O que seria essa mentalidade revolucionária? No Brasil a gente tem uma cultura que diz para a maioria dos jovens que eles devem revolucionar. E isso aí tem muito a ver com o pensamento socialista e tudo mais, mas eu não quero entrar no mérito político, eu só quero falar de um fenômeno psicológico que acontece com as pessoas, que é o seguinte: muita gente pega o que Marx falou sobre, ao invés de entender a realidade, transformar a realidade, e as pessoas pensam que a coisa principal que elas deveriam se dedicar é transformar o meio no qual elas estão inseridas. E o que acontece, qual que é o fenômeno que a gente vê acontecendo, principalmente lá no CPP? Pelo fato da pessoa ter isso na cabeça dela, de que é uma missão dela transformar a realidade na qual ela está, e que geralmente essa realidade é constituída por aquilo que pessoas mais maduras estabeleceram, ela pensa que aquilo que está na cabeça dela é o certo e que ela é esse revolucionário que vai mudar o ambiente onde ela está. Qual que é o problema disso? O problema é quando isso daí junta com a teologia da restauração. Porque a pessoa começa a achar vários pontos de erro dentro da igreja hoje, e ela pensa que a principal missão dela é mudar essa realidade da igreja. Mudar a forma como a igreja se reúne, mudar a teologia que a igreja tem, mudar a forma como as pessoas pregam, enfim, tudo quanto é coisa que diz respeito à forma da igreja, ela entende que é a missão dela cooperar para mudar isso. Eu acho que realmente tem muita coisa que precisa ser mudada, mas qual que é o problema que acontece com isso? É quando a pessoa se isenta, e isso é o que a gente chama de mentalidade revolucionária, ela se isenta da necessidade de transformação e entendimento pessoal, e ela pensa que antes mesmo da responsabilidade que ela tem diante de Deus, como indivíduo, ela tem uma responsabilidade de mudar o contexto que ela está. E o que isso acaba produzindo? Pessoas que não têm uma estrutura interior bem formada, não têm o entendimento correto a respeito da Bíblia, não têm o entendimento a respeito da própria igreja, mas elas pensam que é a missão delas mudar a igreja ou a congregação na qual elas estão inseridas. E elas acabam se isentando da necessidade de crescimento pessoal, de amadurecimento cristão, de santidade nas suas próprias vidas. E isso daí acaba, ao invés de cooperar para que a igreja seja restaurada, acaba atrapalhando essa restauração, porque essa pessoa se torna um péssimo testemunho para aquilo que Deus de fato quer fazer. Então, a mentalidade revolucionária consiste no indivíduo querer mudar a congregação ou a denominação na qual ele se encontra sem ter uma transformação pessoal. Então, essas pessoas elas conseguem conviver tranquilas com falhas grotescas de caráter nelas mesmas, mas ao mesmo tempo condenar as práticas cristãs que elas veem à sua volta. E elas acham que essa prática, a eclesiologia, a forma como a igreja se comporta e lida com as coisas do seu dia a dia, ela vem em primeiro lugar, é mais importante mudar isso do que ela ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo e entender o que Deus está fazendo na vida dela. Então, por que eu estou falando sobre o Espírito Santo nesses dias? Porque eu entendo que entender a respeito do Espírito Santo é essencial para a vida de santidade cristã. Afinal de contas, ele é o Espírito Santo. Ele é aquele que Jesus disse que nos guiaria a toda a verdade. Então, se nós não temos um entendimento correto a respeito
de quem opera a santificação no nosso interior, nós dificilmente vamos conseguir crescer em santidade diante de Deus. Então, porque o foco que a gente tem tentado falar é que é importante a gente falar sobre a igreja como um todo, é importante a gente falar sobre aquilo que o Novo Testamento nos diz a respeito do corpo de Cristo. É importante a gente entender que Deus quer restaurar a sua noiva e quer ter uma noiva perfeita na terra, mas nós precisamos nos situar como indivíduos nesse plano coletivo de Deus. Então, a gente vê muita gente em prol da coletividade esconder as suas necessidades pessoais atrás desse discurso. Então, tem gente que não tem uma vida de oração forte diante de Deus, tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não tem vida de santidade, tem gente que não tem amor pelos irmãos, mas essa pessoa levanta a bandeira da restauração da igreja, só que ela se isenta dessas práticas, ela se isenta da sua responsabilidade pessoal por meio de falar que as coisas ao redor estão erradas. E eu creio que para a gente poder sair dessa situação que a gente se encontra hoje, a gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus habita em cada cristão e ele tem o poder e a missão de nos levar a uma vida santa diante de Deus, que vai cooperar para a restauração do corpo de Cristo na terra. Então, mas para fazer isso a gente precisa entender quem é esse que habita em nós, quem é o Espírito Santo, o que ele veio fazer, como a gente pode cooperar com ele, como que a gente pode abraçar a obra que ele está fazendo em nós, como que a gente pode cooperar com aquilo que Deus está fazendo por meio do Espírito nas nossas vidas em primeiro lugar. Então, eu sei que isso pode parecer muito básico, mas é complicado e perigoso quando a gente pensa só em coisas muito altas, muito avançadas, e deixamos as coisas básicas, deixamos de praticar elas, e com isso a igreja vai sofrer. A gente já viu muito aluno do CBP saindo achando que ia chegar e que ia revolucionar e que ia fazer isso e que ia fazer aquilo, mas a pessoa não tinha uma base na sua própria vida onde ela pudesse ser exemplo para outros em relação à vida cristã. Então, acho que isso vem em primeiro lugar. Então, antes da gente pensar em mudar a realidade na qual a gente está inserido, a gente precisa entender que isso não vai ser feito por meio de alguns conceitos que a gente aprende. Isso vai ser feito por meio de uma obra do Espírito através de nós, e aí isso daí vai trazer resultado que vai ser para a glória de Deus. Amém? Então, queria que a gente visse alguns aspectos do Espírito Santo. Eu falei para vocês lerem aquelas passagens de João. Eu não vou perguntar se todo mundo leu, porque senão pode ser que eu fique decepcionado e eu vou perder o ânimo da aula. Mas aí, agora que eu falei isso, usa um pouco dessa culpa para ler depois. Então, queria que a gente analisasse alguns aspectos do Espírito Santo. Isso não está na apostila de vocês. Então, se vocês quiserem anotar, podem ficar à vontade. Então, rapidamente, vamos dar uma olhada assim. O Espírito Santo, ele exerce um papel fundamental no mundo no qual nós vivemos. Por quê? Porque, lembra que eu falei bem rapidinho no final ontem, que existe aquilo que a gente chama de trindade econômica. Então, trindade econômica significa o quê? Significa que as três pessoas da divindade, elas são iguais em termos de serem Deus, de fato. Então, a trindade, Deus, não é a soma de três deuses. Deus é um só, mas ele existe eternamente como três pessoas. Isso precisa ficar claro. Mas essas três pessoas, elas têm papéis diferentes dentro do plano de redenção de Deus na Terra. Então, quando Deus vai criar o mundo, a gente vê que a figura do Pai fica em maior evidência. Não só na criação, no próprio Antigo Testamento, quem fica mais aparecendo diante dos homens é a figura do Pai. Tanto que os próprios judeus não têm dificuldade de falar assim, não, tem Deus e Deus é um Pai e tudo mais. Eles não têm problema com isso.
Eles têm problema quando a gente vai falar do Filho e do Espírito, como sendo pessoas divinas. Então, cada membro da Trindade ele tem um aspecto, um papel, uma função diferente dentro daquilo que Deus faz. Então a gente vê que a redenção, a nossa salvação, ela é operada principalmente pelo Filho. A gente fala, Jesus morreu por nós. Ele foi o sacrifício que nos trouxe paz. Ele é o Cordeiro de Deus. Então a gente vê que a figura do Filho fica mais exaltada quando a gente fala da salvação. Mas algo que a gente precisa enfatizar é o papel do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, em relação ao plano de salvação de Deus, ele é aquele que trabalha para nos trazer santificação. Por isso que Jesus disse que era melhor que ele fosse e que o Espírito fosse enviado, porque o Espírito não trabalharia de forma externa a nós, mas ele trabalharia no nosso interior, que é o melhor lugar para começar a santificar alguém, de dentro para fora, e não o contrário. Então, o Espírito ele tem esse papel proeminente na santificação, mas a gente precisa entender o porquê. E para isso a gente tem que analisar outros aspectos dele. A gente sabe que o Espírito Santo ele é o principal responsável pela vida que existe na Terra. E isso é uma coisa que a gente não toca muito, mas quando a gente fala de fôlego de vida ou do sopro de Deus sobre o ser humano, a gente está falando do Espírito. Então, quando fala a palavra Espírito, muitas vezes essa palavra na Bíblia poderia ser traduzida como sopro. Ou o Espírito pode ser identificado também como um vento. Então, o fôlego de vida que nós temos, o fato de nós estarmos vivos, dos animais estarem vivos, de existir vida na Terra, isso daí é obra do Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus se retirasse da Terra, não só nós perderíamos a nossa vida espiritual, nós perderíamos a nossa vida em si, porque é o Espírito de Deus que sustenta essa vida. É o Espírito de Deus que nos dá o fôlego de vida. É a presença dele que faz com que nós nos movamos e existamos nele. Então, nós temos a habitação interior do Espírito Santo de uma forma diferente, mas todo o lugar da Terra, não existe um ponto no mundo conhecido, em todo o universo, onde o Espírito de Deus não esteja presente. E por isso que o salmista diz: para onde me ausentarei da sua presença? A gente sabe que o Pai está no céu e o Filho está sentado no trono, mas o Espírito ele está aqui na terra, porque a presença do Espírito permeia toda a vida conhecida. A diferença em relação a nós é que nós temos a possibilidade de relacionar com esse Espírito. Então percebe como que isso é precioso, e não só precioso, mas também é belo, porque aquilo que dá vida a todo o universo, a pessoa que sustenta toda a vida conhecida, ela está disponível para se relacionar conosco. Então, esse é o poder do Espírito Santo. Ele é aquele que dá vida. Tanto que quando Jesus fala com Nicodemos a respeito de nascer de novo, de nascer do alto, ele fala que isso daí é nascer do Espírito. Então, é o Espírito que nos gera vida, mas é o Espírito também que gera essa nova vida espiritual no nosso interior. A gente vê que o Espírito de Deus, ele na criação, ele pairava sobre todas as coisas, ele parava sobre as águas, ele se movia ali na criação de Deus, porque ele era aquele que estava trazendo vida para cada uma daquelas criações de Deus que estavam sendo geradas pela sua palavra. Então, não só isso, mas de maneira mais prática, na narrativa do Antigo Testamento, a gente vê que o Espírito é aquele que dá poder, não só poder, como a gente vê hoje, poder para milagres e tudo mais, mas o próprio poder para a proclamação da palavra profética nos profetas do Antigo Testamento vinha do Espírito Santo. Então, ele é aquele que capacitava para que alguém desempenhasse algum serviço. Não só os profetas, mas os próprios reis, sacerdotes, eles eram ungidos com óleo, que era uma representação desse Espírito que capacitaria eles para desempenhar a sua função. Então, a gente vê isso no Antigo Testamento, e no Novo Testamento isso fica mais claro ainda, quando a gente vê o batismo com o Espírito Santo, onde principalmente os apóstolos são revestidos desse poder para que eles pudessem se tornar testemunhas de Deus operando sinais e milagres e liberando a vida espiritual de Deus por meio do Espírito Santo. Então, ele
ele também tem uma ação purificadora. O que é essa ação purificadora? A gente vê que o nome Espírito Santo diz muito a respeito da identidade dele. Então, esse Espírito, ele representa essa santidade de Deus, essa pureza de Deus, essa singularidade do próprio Deus. Então, a gente vê que ele, por meio da sua santidade, ele convence o mundo do pecado. Então, quando a gente fala que o Espírito convence do pecado, não é simplesmente que ele argumenta com o pecador, mas a própria presença santa dele mostra as trevas que existem no interior dos pecadores. Mas ele não só demonstra essa santidade, mas ele opera essa santidade em nós, gerando o seu fruto no nosso coração. É legal que a Bíblia diz que fala sobre o fruto do Espírito. E por que é o fruto do Espírito? É porque a presença do Espírito, ela naturalmente gera algo. E que fruto é esse? É um fruto de santidade. É um fruto de pureza. Então, é um fruto que traz glória para Deus. Então, a presença do Espírito tem a ver com essa frutificação. Um outro aspecto do Espírito Santo é que ele é aquele que revela. O Ângelo, acho que ele comentou que a gente não combinou exatamente isso, mas o meu assunto, o dele e o da Carol, eles são complementares, porque eu estou falando sobre o Espírito Santo e foi o Espírito que inspirou as Escrituras. Assim como é o próprio Espírito que pode interpretar as Escrituras para nós de maneira mais correta. Mas é o Espírito também que opera na igreja através dos dons e do dom de profecia. Então, ele opera essas duas coisas e para a gente poder entender as Escrituras e operar nos dons, é necessário que a gente compreenda um pouco mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então, a gente pode operar nos dons sem conhecer a pessoalidade do Espírito. A gente pode ler a Bíblia sem conhecer a pessoalidade do Espírito. Mas se nós conhecermos ele como ele deve ser conhecido, a gente pode ter certeza que essas coisas vão ter uma profundidade, um peso e uma vida muito maior do que simplesmente fazê-las desconectadas da pessoa do Espírito Santo. Né? Foi o Espírito que revelou aquilo que os profetas e os apóstolos falaram. E um outro aspecto importantíssimo é que é o Espírito que trabalha dando a evidência da presença de Deus. Então, percebe como que a gente fala às vezes de sentir a presença de Deus, e tiveram várias perguntas a respeito disso na aula do Ângelo aqui, e a gente às vezes não para pensar que às vezes a gente fala da presença de Deus como se fosse algo muito distante de nós. Às vezes a gente vai orar e começa a falar: Deus, vem com a tua presença aqui, se manifesta aqui. Mas na nossa mente, você percebe que quando a gente ora, a gente usa a nossa imaginação. Né? A nossa imaginação está envolvida na nossa vida de oração. Independente se a gente está fazendo isso de forma intencional ou não. Quando você ora, você vai pensando no que você está orando. Eu espero, pelo menos, que você pense no que você está orando. Mas você vai pensando no que você está orando e isso vai gerando imagens na sua mente e a sua imaginação vai embarcando naquilo ali. E várias vezes, quando nós oramos, nós imaginamos Deus distante de nós e como se as nossas orações precisassem fazer um esforço muito grande para poder chegar até Ele. E, em um certo sentido, a gente precisa entender que existe realmente uma pessoa no céu, sentada no trono, que recebe as nossas orações, que ouve o que a gente está falando e pondera no que a gente está falando e responde aquilo ali. Isso é importante de entender. Mas existe um outro aspecto que é que a presença dessa pessoa já está aqui em nós. Gálatas 5:25, Paulo diz: se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então ele está dizendo que o Espírito Santo, ele já está em nós. Nós já vivemos no Espírito. Você já está no Espírito. Então, se você está no Espírito, viva nele, ande nele. Se você já vive nele, ande nele. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito não está distante de mim,
e eu tenho que fazer muito esforço em oração para que ele possa chegar até aqui. Então, às vezes eu tenho essa impressão, parece que eu vou orar e eu estou convencendo Deus de entrar na sala. Eu disse assim, Deus, vem aqui, entra aí, abre essa porta, eu sei que você está aí distante, mas chega aqui perto de mim. Mas essa não é necessariamente uma perspectiva certa, porque ele já está próximo de você. A presença dele já está em você. E talvez o que a gente deseja é a manifestação dessa presença. Mas pensar numa presença que está distante de mim e que precisa chegar até o lugar onde eu estou, é muito mais difícil do que você pensar em uma presença que está em você e você precisa tomar consciência dela, para que você possa experimentar ela. Consegue perceber como que isso é algo diferente? Como que você não está falando de um Deus que está distante, não está falando de uma presença que está distante, não está falando de um sentimento que não está em você, mas está falando de algo que, ao invés de você ter que sair para procurar, você precisa se voltar para prestar atenção no que está ao seu lado. Quando João Batista começou a pregar a respeito do reino de Deus, ele disse que o reino de Deus está próximo. Mas a gente tem uma expressão que é usada em inglês nessa passagem, que traduzindo seria: o reino de Deus está ao alcance das suas mãos. Então não é simplesmente que o reino de Deus está próximo, como se ele estivesse virando uma esquina ali e daqui a pouco você vai conseguir enxergar ele. Não. Você pode esticar o seu braço e tocar nessa realidade. Então, assim como João Batista pregou, eu posso falar para vocês agora. O Espírito Santo, a presença de Deus, a manifestação dessa presença, esse cobertor quente de amor que o Ângelo falou aqui na aula, ele não está distante de você. Ele está próximo. Na verdade, ele está mais próximo do que simplesmente ao alcance das suas mãos. Você não precisa esticar o braço para tocar nele, porque ele está dentro de você. Então, esse é o Espírito Santo, e é assim que ele opera em nós. Então, ele dá evidências dessa presença de Deus de várias formas diferentes. Então, uma coisa que é bem enfatizada na Bíblia, em Romanos, vai falar sobre isso, é sobre a evidência da paternidade de Deus sobre a nossa vida. Então, fala que nós não recebemos espírito de escravidão para andarmos atemorizados, mas nós recebemos o espírito que clama, Abba, Pai. Existe uma revelação da paternidade de Deus sobre as nossas vidas, que ela já está no Espírito Santo, no nosso interior. E a gente precisa prestar atenção nisso. Grande parte da nossa necessidade de entender a obra do Espírito Santo tem a ver com parar para prestar atenção nele. O Espírito, algumas vezes, ele vai irromper no nosso meio e ele vai operar entre nós de maneira impetuosa, como ele fez lá em Atos 2, mas parece que na maior parte do tempo o Espírito espera que nós prestemos atenção nele. Ele deseja que nós voltemos os nossos olhos para ele e que, por meio de voltar os nossos olhos para ele, nós experimentemos aquilo que ele tem para nós. Então, o Espírito não só dá esse testemunho no nosso interior, mas ele também nos guia. Então, ele nos guia de várias formas diferentes. E eu vejo muita gente enfatizando a forma que o Espírito guia em relação a grandes decisões da vida. Então, a pessoa quer saber com quem ela vai casar, ela quer saber qual faculdade que ela vai, ela quer saber se ela muda de cidade ou não. E aí, nesse momento, ela quer ser guiada pelo Espírito. E eu até digo para vocês que em alguns momentos não é papel do Espírito que te guiar nessas coisas. Porque pode ser que você vai fazer uma burrada achando que foi o Espírito e vai botar a culpa nele. Mas em alguns momentos Deus deseja que nós tomemos decisões. Mas ele também fala, ele também dá direções, ele também fala sobre esses assuntos. A questão é você saber se ele quer falar com você a respeito disso naquele momento. Mas uma coisa que a gente não enfatiza é que o Espírito Santo, ele está aqui para nos guiar a toda a verdade. Então, a gente fica tão preocupado que o Espírito fale qual faculdade que você vai, qual pessoa que você vai casar, qual cidade que você vai morar, que ela esquece que o Espírito está presente no interior dela para guiar ela através da verdade, para guiar ela para conhecer as Escrituras,
para guiar ela, para saber qual é a vontade de Deus, não uma vontade que é uma revelação especial para o que você deve fazer, mas uma vontade no sentido daquilo que está no coração de Deus desde toda a eternidade, que Ele não deseja só para você, mas Ele deseja para todo o seu corpo. Então, existe esse aspecto de ser guiado pelo Espírito que a gente precisa enfatizar também, que é ser guiado na verdade, ser guiado na palavra dEle, ser guiado a respeito do coração de Deus. E existe um outro aspecto de ser guiado pelo Espírito que a gente também precisa resgatar, que é o Espírito nos guia para que nós vivamos uma vida santa que glorifica o Senhor. Ao invés de a gente ficar preocupado para saber, e irmãos, eu posso falar para vocês que eu já vivi isso, de falar assim, Deus, por qual caminho que eu vou para a padaria? Não sei se você já entrou nesse nível de piração, mas eu já. Assim, qual caminho que eu vou? Não, porque se eu for por esse caminho, que o Senhor fala, pode ser que eu encontre alguém, aí eu vou pregar para essa pessoa e tal. Não. Vocês acham que a gente é maluco? A gente já foi muito pior. Marlene, o problema não é entrar, não é sair disso aí. É. Mas a questão é assim, é que o Espírito, ele está aqui para nos guiar, para que nós vivamos essa vida de santificação constante. Então, eu creio que um momento de devocional, um momento que a gente tira para oração, não sei qual horário que você prefere, não sei se você tem esse momento, mas eu incentivo você a ter. Ele não é um tempo simplesmente para a gente entender direções místicas de qual rua que você deve ir para a padaria, mas ele é um momento para que você entenda e você coloque no centro da sua vida, mais uma vez, que o Espírito está dentro de você e ele pode te guiar para que você faça aquilo que é para a glória de Deus. Então, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, pode significar muitas vezes você conseguir ouvir o Espírito num momento em que você poderia tomar a seguinte decisão de ou brigar com uma pessoa ou amar aquela pessoa. Ser guiado pelo Espírito pode significar em alguns momentos você ter uma palavra de encorajamento ou ter uma palavra que vai desanimar alguém. Ser guiado pelo Espírito pode significar muitas vezes você fazer a escolha de perder algo para a glória de Deus, ao invés de ganhar algo em coisas que não glorificariam Ele. Ser guiado pelo Espírito pode significar muitas vezes você estar diante de uma situação onde você poderia ter uma atitude pecaminosa e você consegue ouvir o Espírito naquele momento. Não para que Ele somente te diga que aquilo é errado, porque você sabe que é errado, mas para que Ele possa te dar força e poder para tomar aquela decisão pela vontade dEle. Então, o Espírito Santo está aqui para nos guiar, para que nós vivamos a vida de Jesus. Jesus viveu a vida que Ele viveu porque Ele era guiado pelo Espírito, porque Ele entendia essa característica do Espírito Santo. A gente tem a ilusão, às vezes, de que você fala assim, não, mas Jesus viveu uma vida santa. Não, mas Ele era Deus. Jesus fez isso. Não, mas Ele era Deus. Ah, Jesus fez aquilo. Não, mas Ele era Deus. Aí não vale. Ele era café com leite. Não tem esse negócio. Não, mas Jesus não era café com leite, gente. Ele viveu como um ser humano. E o que Ele fez, as obras que Ele realizou, a vida que Ele viveu, Ele fez no poder do Espírito Santo. E Ele fez isso também para que nós possamos saber que é possível para nós viver uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Não é algo impossível. Então, o Espírito quer guiar o nosso coração para que nós vivamos para a glória dEle. Ele quer guiar o nosso coração para que, quando você se vê diante daquela pessoa que é super interessante, que você acha ela super legal, mas que você sabe que ela não é uma pessoa que vai te aproximar de Deus, você consegue rejeitar aquele relacionamento e falar, Senhor, eu não quero viver para aquilo que é para o meu prazer, mas eu quero viver para a sua glória. O Espírito Santo pode nos guiar para que quando nós estamos na internet e a tentação de ver algo que não é a vontade de Deus e não reflete a santidade dEle, quando essa tentação vier sobre nós podemos dizer, não, eu não quero isso, eu quero viver para a glória de Deus. O Espírito Santo está aqui para nos guiar, para que nós, quando nós nos encontramos em situações
onde a gente pode doar o nosso dinheiro e sofrer a falta daquilo ali, ou a gente pode guardar o nosso dinheiro e viver uma vida segura financeiramente, nós podemos olhar e falar assim: Senhor, eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho é para a Tua glória. O Espírito Santo quer nos guiar nessas coisas. Ele pode falar a sua vocação, ele pode falar com você a respeito do seu ministério, ele pode falar com você a respeito de casamento, mas essas coisas são secundárias, porque a principal coisa que ele quer fazer em nós é gerar em nós uma vida que reflita a glória de Deus. E é isso que nós devemos buscar com todo o nosso coração. O Espírito não só nos guia, mas ele gera em nós, através de operar em várias pessoas, uma atmosfera e um clima que seja digno da presença de Deus, que seja digno da manifestação de Deus. Muitas vezes a gente fica estressado porque a gente pensa: nossa, a gente queria que a manifestação de Deus fosse mais forte no nosso meio, mas existem muitas coisas que estão acontecendo em determinadas vidas que estão impedindo isso de acontecer. Isso é real, isso acontece mesmo. Mas a gente sabe que o Espírito é poderoso o suficiente para operar em nós, operar em cada um, para que a atmosfera na qual nós nos encontramos seja digna da presença dele, por meio daquilo que ele fez para gerar isso. Às vezes a gente fica muito estressado e preocupado em relação à nossa igreja local, que a gente vê o tanto de coisa que tem de errado, a gente vê o tanto de pecado que tem, a gente vê o tanto de impureza, de falta de entendimento. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ore, porque o Espírito de Deus é poderoso o suficiente para gerar uma atmosfera digna da presença dele. Não fique estressado em querer mudar as pessoas, porque se você consegue mudar as pessoas, você pode crer que isso daí não vai ser algo duradouro. Você pode crer que isso não vai ser algo que de fato vai trazer uma atmosfera digna da presença de Deus. Porque Deus não olha como um homem, Ele olha para o coração. Você pode ter uma igreja onde todo mundo é super certinho, todos os namorados vivem em santidade, todas as pessoas contribuem financeiramente e dão contribuições extravagantes, e as pessoas leem muito a Bíblia e oram muito, mas o coração dessas pessoas pode não estar próximo do Senhor. Isso é possível, gente. Existiram muitos momentos na história de Israel em que eles apresentavam uma vida muito piedosa externamente, mas no interior eles não estavam próximos do Senhor. Mas o Espírito tem poder suficiente para gerar algo nos nossos corações. E inclusive no seu. Eu estou falando de uma atmosfera externa a você, mas inclusive no seu coração. Você pode pensar: eu estou perdido, eu estou totalmente confuso, eu estou com várias coisas na minha vida que estão bagunçadas. Mas você pode acreditar que o Espírito Santo é poderoso para purificar a sua vida, para ordenar a sua vida, para que a sua vida possa manifestar a presença dele. Então, mais uma vez, não precisa ficar estressado. O que você precisa é chegar na presença dele. Ora, pede a ele, fala com ele, conversa com ele. Ele é poderoso para fazer isso. Tem uma lista de coisas que o Espírito pode fazer para gerar, lista de coisas que ele pode gerar no nosso interior. Então eu coloquei só alguns exemplos aqui, que ele traz convicção de pecados, ele gera amor no nosso coração, ele gera alegria no nosso coração, ele gera paz, ele gera justiça, ele gera verdade, ele gera sabedoria, ele gera liberdade, ele gera esperança, ele libera a glória de Deus no nosso meio, ele gera unidade e ele libera poder. Todas essas coisas são obras do Espírito entre nós. O Espírito Santo é aquele que nos dá segurança. Se alguém perguntasse para você: como que você sabe que você vai acordar crente amanhã? Você sabe? Como que você sabe assim? Então, hoje estou no CBPI, amanhã eu não estarei traficando drogas. Como que você tem a convicção disso? E aí você vai falar assim: não, eu tenho a convicção porque eu sei que eu tenho muita fé,
que eu sou uma pessoa firme na minha decisão por Deus. Isso não é seguro, gente. Isso não é segurança. Segurança é você poder dizer que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. É você poder dizer assim: o Espírito Santo está em mim e ele é poderoso para gerar em mim o tipo de vida que traz glória para ele. Não é pela minha própria força, não é pelo meu entendimento, não é porque eu sei que eu sou uma pessoa muito firme, mas é porque ele é poderoso o suficiente. Ele foi poderoso o suficiente para me salvar, e ele é poderoso o suficiente para me sustentar e me guardar. E eu posso crer nisso com todo o meu coração. É o Espírito que nos ensina, que ilumina o nosso coração, que abre os nossos olhos para a verdade. Eu posso contar um testemunho para vocês que eu lembro, na época da minha conversão, eu comecei a ler a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, eu li a palavra, eu não entendia nada que estava ali. Eu não entendia nada. Era sirvusar, era coisas, e eu peguei uma Bíblia que acho que ela nunca tinha, ninguém abriu aquela Bíblia em muitos anos. Era a Bíblia que a gente usava para ir na missa com a família. Então o que a gente fazia com ela? A gente pegava ela, né, botava na mão, levava, chegava na missa, pegava o papelzinho, lia aquele negócio todo e tal, e acontecia toda aquela liturgia. Depois a gente pegava a Bíblia do jeito que ela estava, levava para casa e guardava no armário. Então eu abri aquela Bíblia um dia em casa e comecei a ler. Graças a Deus eu nunca tive nenhum problema de alergia, porque se eu tivesse naquele dia, eu ia ter desistido de ler a Bíblia para sempre. Mas eu comecei a ler aquilo ali, gente, e eu li bastante a Bíblia antes de converter. Eu não sei como que eu consegui, porque eu não entendia nada. Não entendia nada, aquela linguagem difícil, aquele monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Mas um amigo meu disse o seguinte para mim, ele falou: quando você começar a ler, quando você for ler a Bíblia, pede para Deus te dar a revelação daquilo que você está lendo. E eu comecei a fazer isso. Eu abri a Bíblia e pedia: Deus, me dá a revelação daquilo que eu vou ler agora. E eu lia e não entendia nada. E fiquei nessa alguns meses. Só que sabe o que aconteceu, gente? O Espírito Santo é real. E ele começou a abrir os meus olhos para a palavra. E ele começou a me fazer entender coisas que pessoas que liam a Bíblia há muito mais tempo que eu não estavam entendendo. E eu falo assim: por quê? Porque eu sou muito inteligente e tal, já tinha uma grande educação. Não tinha nada. Fiz supletivo, minha gente. Ó, supletivo. Estava eu lá, mas eu estava lendo a palavra e Deus estava falando ao meu coração. E Deus estava mostrando o sentido das palavras dele para mim. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que estava no meu interior naquele momento que tinha escrito aquele livro. Então a melhor coisa para você entender algo é você falar com quem inventou aquilo ali. E o Espírito, ele nos guia em toda a verdade. Ele fala ao nosso coração, ele abre os nossos olhos. O Espírito Santo, ele unifica a sua igreja, ele traz unidade. É ele que opera no nosso coração para que a gente possa se ligar aos nossos irmãos. E é claro que isso pode acontecer num nível mais amplo, de você sentir amor pelo corpo de Cristo e saber que você pertence a uma grande família de cristãos, mas isso acontece também de maneira especial e particular, quando ele começa a ligar você à parte do corpo do qual você faz parte. Quando o Espírito Santo opera no seu coração para ligar você a pessoas específicas, para que você possa saber: todos esses são meus irmãos, mas essa pessoa aqui, Deus me ligou a ela, Deus me colocou junto dela, porque o Espírito Santo que estava nela e que também estava em mim,
nos aproximou para que nós possamos cooperar para a glória de Deus na vida de cada um de nós. Então, desses pontos, o último, o Espírito Santo dá sinais mais fortes ou mais fracos da sua presença e bênção, segundo a nossa resposta a Ele. Isso significa que, conforme nós correspondemos à ação do Espírito Santo, Ele vai dar sinais da sua presença, mais fortes ou mais fracos. Se a gente coopera pouco com Ele, a gente vai sentir que essa presença pode ir diminuindo, essa manifestação da presença dEle. Mas se a gente coopera mais, a gente pode perceber que essa manifestação da presença pode ir aumentando. E isso pode acontecer individualmente e coletivamente também. Pode ser que, como indivíduo, você receba muito da presença de Deus. Mas quando você chega para estar coletivamente com os irmãos, você percebe que aquilo ali diminui. Por quê? Porque outras pessoas precisam também começar a entrar nessa cooperação com o Espírito. E a maravilha disso tudo é que, quando muitas pessoas cooperam com o Espírito Santo, se eu tenho bastante da presença dele em mim, e você tem bastante da presença dele em você, quando essas duas coisas são somadas, aquilo que a gente tem não é simplesmente a soma do que nós tínhamos, mas é multiplicado em muitas vezes. Porque aquilo que o Espírito está disposto a fazer em nós individualmente é muito pouco se comparado com aquilo que Ele está disposto a fazer entre nós coletivamente. Mas o individual vai afetar o coletivo. Você queria perguntar? Então não é que o Espírito Santo se afastou quando eu deixei de responder, mas é porque ele diminuiu a manifestação dele. Exatamente. O Espírito Santo não... Eu perdi o Espírito Santo. Porque a promessa de Deus na nova aliança é que Ele colocaria o seu Espírito em nós. Então, a oração de Davi, quando ele diz, não tires de mim o teu Espírito, ela não é algo que a gente deve pensar para nós hoje. Como se falta de cooperação ou algum pecado que eu cometa vão fazer com que o Espírito saia de mim. Não é isso. O Espírito pode diminuir a manifestação dele. E às vezes o problema não é nem que o Espírito diminui a manifestação, mas é que às vezes pelo erro, pelo engano, pelo endurecimento que o pecado traz, nós nos tornamos insensíveis à presença do Espírito. Então, a gente não tem que partir do princípio, não é assim, já viu o videogame? Assim, pequei, deu game over, aí eu tenho que ir lá do início, aí ir aumentando, evoluindo o meu personagem, né? Aí eu recebo o Espírito Santo de novo e tal. Ele não fica nesse vai e volta, ele está em você. E o que você precisa fazer? Você precisa se voltar para Ele e falar, Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu não estou sentindo a manifestação da sua presença porque eu me tornei insensível, mas eu quero retomar essa sensibilidade. Eu quero retomar esse diálogo. E você pode crer que o Espírito habita em você. O Espírito Santo não deixa de habitar em nós por causa do pecado. Sabe por quê? Porque antes de nós recebermos o Espírito, nós recebemos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Tem uma figura no Antigo Testamento onde os sacerdotes eles iam ser consagrados e eles passavam sangue em algumas partes do corpo e por cima do sangue era derramado óleo. Então, da mesma forma, hoje, nós recebemos o sangue de Jesus, que traz a justiça dele para as nossas vidas, e é sobre isso que o Espírito é derramado. Ele não precisa que nós sejamos certinhos para que ele habite no nosso interior. Nós vamos ser santificados pelo fato dele habitar no nosso interior. Pode falar um pouquinho? Pode? Porque isso é tão interessante que eu já vi na minha Acho que é melhor pegar o microfone. O pessoal da internet poder ouvir. Eu me lembro de encontrar na minha caminhada gente que era desviada, estava sem reunir, às vezes até envolvida em pecado, mas você sabia em alguns momentos, né, que ela tinha alguns insights assim que eram iluminação do Espírito Santo, né? E então a pessoa não perde a presença do Espírito Santo, embora esteja entristecendo ele e deve ter consequências, né? Agora, uma coisa que eu ia dizer é que meu pai andou fora do Evangelho há muito tempo e estava no Amazonas e passava por uma casa que ele pedia água e tinha uma irmã que vinha falar com ele, e às vezes ele estava fumando,
estava em qualquer outra circunstância. E a irmã dava a paz do Senhor para ele. Uma pessoa simples, lá na floresta. Aí um dia ele falou assim: a senhora não pode me dar a paz do Senhor, eu não sou crente mais. Ela falou: isso não existe. Deus citou o mesmo versículo que você, Ele está conosco sempre, não depende de você. E meu pai está no Evangelho, porque essa mulher o encorajou falando isso, né? Então, agora eu queria falar com vocês um pouco a respeito... Eu falei para ler os capítulos de João, né? E ali em João ele vai falar sobre várias características do Espírito Santo, mas acho que a coisa que mais vai destacar é que o Espírito ali é referido como sendo o Consolador, né? Em algumas versões. Mas a palavra que é usada é a palavra Paracleto ou Paráclito. E eu queria falar um pouco sobre essa palavra e sobre a identidade do Espírito e a missão dele em relação a essa palavra. Esse termo, Paracleto ou Paráclito, no original, ele tem um sentido, se a gente for ver, traduzir bem seco, seria basicamente advogado. Então, a gente vê que muitas versões traduzem como consolador, porque é um termo que está dentro do significado e que a maioria dos tradutores entendem como sendo mais próprio do que Cristo está querendo falar ali. Mas a gente vai explorar um pouquinho esse termo para entender o significado dele. Então, num certo sentido, o Espírito Santo tem o papel de advogado, mas a gente até diz que não é um advogado de defesa. Porque ele convence o mundo do pecado. Ele traz a convicção do pecado. Então, ele não vai advogar em favor da pessoa em si, logo de cara. Ele vai advogar em favor da obra de Cristo. Ele vai falar sobre Jesus. Ele vai falar sobre como, assim, uma das principais coisas que Jesus vai falar é que o pecado do mundo consiste em não crer nele. Então, o Espírito ele está aí primariamente para isso, para convencer o mundo de que Jesus é o Cristo, porque esse é o primeiro passo para a obra de salvação. Só que, em João, esse Consolador, esse Paráclito, ele tem primariamente, se você ler as passagens, você vai ver que ele tem primariamente a função de um mestre, de um instrutor, de alguém que está ali para treinar ou guiar aquela pessoa. Então, não é simplesmente alguém que está advogando uma causa, mas é alguém que está instruindo uma outra pessoa em um determinado caminho. Então, o Espírito ele veio, e Jesus fala dele como outro Consolador. Ou seja, Jesus está identificando a si mesmo como aquele que era o Consolador dos discípulos, como aquele que estava ali com os discípulos para fazer exatamente aquele papel, que era o quê? Falar a respeito da sua obra e do reino de Deus e, ao mesmo tempo, ensinar e guiar os discípulos dentro da verdade. E ele está dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador, eu vou enviar outro Paráclito, eu vou enviar outro que vai fazer o mesmo papel que eu faço. E esse papel é o papel de instruir na verdade. É o papel de guiar a tudo aquilo que o próprio Jesus ensinou e aquilo que Deus deseja desses discípulos. Então, assim como o Pai enviou Jesus, Jesus diz que Ele e o Pai enviarão o Espírito. E a coisa mais impactante, talvez, nesses capítulos é que Jesus vai argumentar que é melhor que o Espírito seja enviado do que Ele mesmo esteja presente. E talvez isso é uma noção que a igreja, ali nos primeiros anos, tinha, que Deus precisa restaurar entre nós, que é a presença do Espírito é melhor, é mais poderosa, é mais eficiente do que a presença do próprio Cristo encarnado entre nós. E eu sei que isso soa absurdo nos nossos ouvidos.
Acho que muita gente já teve aquele pensamento assim, nossa, como eu queria ter vivido naquela época, ter sido um discípulo de Jesus e tal. Tem um aspecto disso que realmente seria muito bom, mas tem um outro aspecto que é que os discípulos de Jesus daquela época, que andavam com ele, na sua presença física, eles precisavam daquilo que nós temos hoje, que posteriormente eles receberam, que era o quê? A presença do Espírito no seu interior. Mas a gente não pensa nesses termos como sendo melhor a presença do Espírito no nosso interior do que a presença do Cristo fisicamente, porque a gente não encara o Espírito da mesma forma como a gente encararia se fosse Cristo encarnado entre nós. Exato, é o Deus genérico. Mas a questão é que Jesus está dizendo para os discípulos que a obra dele seria muito mais eficaz se, ao invés de ser uma obra de guiar exteriormente, fosse uma obra de guiar interiormente. E o que ele está dizendo, percebe que os discípulos de Jesus, quando eles começaram a andar com ele, eles não eram assim, de cara, amiguinhos de Jesus. Ele falou assim, vocês agora, eu posso chamar vocês de meus amigos, porque tudo que eu mando vocês fazem. Eles são um amigo meio engraçado, assim. Não sei se você já teve um amigo assim que... Assim, você é meu amigo, contanto que você faça tudo aquilo que eu falo. Então, a amizade dos discípulos com Jesus era meio essa, assim. Vocês querem ser meus amigos, então obedece tudo que eu estou falando. Mas por quê? Porque ele sabia o que ele estava falando. E ele sabia que o que ele estava falando era melhor para os discípulos. E a questão é que a gente precisa resgatar isso, de saber que o Espírito Santo, assim como Jesus andando na terra, ele é Senhor e a gente deve prestar obediência a ele. A gente deve andar debaixo da obediência ao Espírito. Só que isso talvez a gente preferiria a presença física de Jesus, porque obedecer ao Espírito é um pouco mais difícil do que obedecer a Jesus. Porque obedecer uma pessoa que está na sua frente de carne e osso e que vai falar claramente o que ela quer, é mais fácil do que obedecer alguém que está no seu interior. Por quê? Porque obedecer alguém que está no seu interior vai exigir que você pare e entenda aquilo que ele está falando, aquilo que ele está exigindo. E é por isso que muita gente busca experiências sobrenaturais. Assim, eu sou totalmente a favor de experiências sobrenaturais. Eu acho que é bom, eu acho que tem que ter, eu acho que tem que buscar. Eu não vejo nada de errado com isso. Mas, muitas vezes, a gente quer ter experiências sobrenaturais porque a gente quer facilitar o processo. Assim, Deus, fala logo o que você quer e tal. Por que Deus não vem com a lista? Né? Acordei de manhã, aí o Espírito Santo já fala, ó, você vai fazer isso. E pronto, aí facilitou. Só que a questão é que o Espírito quer gerar em nós não somente uma obediência externa, porque isso daí Jesus já podia fazer na terra. Compreende isso? Ele já conseguia fazer isso com os discípulos. Ele falava com os discípulos, vai e faz. Eles iam e faziam. Mas o que o Espírito quer gerar em nós é a transformação do nosso coração para que nós possamos obedecer não só externamente, mas internamente. Então, a obediência ao Espírito Santo não é simplesmente fazer o que ele manda, mas é deixar que o nosso coração seja exposto a quem ele é. Isso é a obediência ao Espírito. E o Espírito tem algumas semelhanças. A gente fala que o Espírito é outro Consolador, ou seja, ele é outro Jesus, entre aspas, é claro. Mas ele é outro Senhor. É claro que ele é um com Cristo, mas ele é outro Senhor e ele tem a forma dele de trabalhar. Então, a gente fala que Jesus é a verdade, a Bíblia afirma isso. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus é o Santo de Deus e o Espírito é o Espírito Santo. Então a gente vê que existe uma substituição da obra de Jesus para a obra do Espírito. E por quê? Porque essa substituição vai tornar essa obra mais eficaz e não mais fraca.
E uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que o Espírito Santo, já falei bastante disso aqui, mas o Espírito não é uma força impessoal. Então, se o Espírito não é uma força impessoal, é um Espírito que gera santidade nas nossas vidas, a gente entende que santidade não é simplesmente obedecer a algumas regras e princípios, mas a santidade envolve uma personalidade. Então, em Cristo, a palavra se tornou carne, ou seja, a palavra de Deus, a obediência a Deus, quem Deus é, o caráter dele que ele quer demonstrar para nós, ele deixou de ser simplesmente alguns mandamentos, mas passou a ser uma pessoa que tem características pessoais, que tem uma personalidade, que tem determinados sentimentos. Então, o objetivo do Espírito em nós é gerar esses sentimentos, é gerar essa personalidade. Não é simplesmente que você faça aquilo que é certo, mas é que você queira aquilo que é certo, que você goste daquilo que é certo. Não é simplesmente você fazer a coisa que o mandamento fala para fazer, mas é você amar o mandamento de todo o seu coração. Então, a santidade que Deus quer gerar em nós por meio do Espírito Santo não é uma santidade impessoal, mas é uma santidade personificada. E essa santidade é o Espírito que habita em nós. E para isso a gente tem que aprender a ser guiado por Ele, por meio de deixar que o Espírito mexa não só com a nossa vontade, mas com as nossas emoções, com o nosso intelecto, com a nossa maneira de fazer as coisas. É isso que o Espírito está buscando em nós. E é isso que Ele tem poder para fazer em nós também. É conseguir gerar essa personalidade que é do próprio Cristo no nosso coração. Então, a gente percebe que no Antigo Testamento, a pergunta que você fez até adiantou um assunto que eu ia falar, que no Antigo Testamento, como que era a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo tinha muito a ver com determinados ofícios dentro da nação de Israel. Então, se alguém era rei, ele precisava receber o Espírito para desempenhar aquela função. Se alguém era profeta, precisava receber o Espírito para desempenhar aquela função. Se alguém era um sacerdote, ele precisava do Espírito para aquela função. Mas a partir do momento que a pessoa se tornava inútil para a função, o Espírito Santo não permaneceria sobre ela. A gente vê isso no caso de Saul. Quando ele deixa de ser útil, quando ele deixa de estar numa posição onde ele ia desempenhar aquilo que Deus desejava, ele não precisa mais ter o Espírito nele. E é claro que a ação do Espírito nele era diferente da ação do Espírito sobre nós hoje na nova aliança. Então, às vezes é difícil determinar em qual medida essa ação era diferente, mas a gente sabe que era. Só que a questão hoje é que nós não temos o Espírito em nós simplesmente para desempenhar uma função. A presença do Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser santificado pelo Espírito, não é um privilégio de pessoas que assumem posições oficiais, mas é algo que tem a ver com todos os cristãos. É algo que tem a ver com cada um de nós. Porque aquilo que o Espírito quer fazer, ele não quer fazer só através dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus na história. Ele quer fazer através de cada um de nós, à medida que nós cooperamos com o corpo de Cristo para o propósito de Deus na Terra. Então, você precisa entender que assim como o Espírito está sobre uma pessoa que tem um ministério de grande destaque, e você não sente que isso é o seu chamado, mas o Espírito está sobre você da mesma forma. E Ele quer gerar algo na sua vida. E a principal coisa que Ele quer gerar é uma vida de santidade que glorifica o nome de Deus. Por quê? Porque o Espírito está na terra para preparar uma noiva para o Senhor. O Espírito está na terra para preparar cada um de nós, para que nós possamos formar essa coletividade de uma noiva que reflete a glória do Senhor na terra, do corpo dele andando na terra. Então, entender o papel do Espírito é essencial. E é claro que assim, tudo que eu falei aqui é muito pouco diante de quem de fato ele é. Mas eu espero que esse tempo aqui, e eu quero que a gente tire um tempo para
orar agora no final. É claro que esse tempo aqui, o meu desejo é que ele sirva para talvez dar um start na sua vida e iniciar um processo de conhecer mais a pessoa do Espírito Santo. Como nós precisamos disso, irmãos. Como nós precisamos aprender que o Espírito Santo ele tem poder suficiente para nos guiar e gerar uma vida que vai refletir a glória do Senhor. Amém? Então eu queria que a gente tirasse um tempo de oração agora. E a gente não precisa... Você pode ficar à vontade para se expressar da forma como você quiser, mas gostaria que algumas pessoas orassem, mas principalmente eu queria que você realmente fechasse seus olhos e concentrasse na presença do Espírito que já está em você, que já habita no seu interior, para que você possa entender assim, qual é a mensagem que o Senhor quer transmitir para mim nesse dia aqui hoje. Eu acho que é muito bom a gente aprender a palavra e tiveram palavras muito boas aqui, que eu creio que edificaram muito a vida de vocês, mas eu creio que existe uma mensagem que Deus quer transmitir pessoalmente a cada um de nós. E o Espírito Santo, ele está aí exatamente para isso, para ele dizer, ó, você veio aqui por esse motivo. Você veio aqui porque existe isso que eu quero fazer na sua vida, ou que eu estou fazendo na sua vida. Então, você pode viver para a glória dele. Você pode entender qual é a vontade dele nesse dia. Você pode ouvir dele aquilo que ele tem de solução para determinadas situações na sua história. Então, eu queria que a gente tirasse um tempo para realmente prestar atenção na presença do Espírito Santo. Não fiquem constrangidos com silêncio, mas eu quero que você concentre na presença interior do Deus que habita dentro de você e que tem muita coisa para falar ao seu coração e que Ele pode falar agora